Queridos, paz em meio à guerra, seria talvez o tema que pudéssemos dar nessa mensagem nessa noite, ou algum outro. Mas Jesus, Ele chama os seus discípulos, Ele fala com os seus discípulos, e Ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou, e eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, e nem tenham medo. Amém. Eu esqueci da oferta, no final do culto a gente faz, tá? Essa palavra de Jesus, ela vem sobre a vida dos discípulos em um momento muito interessante. Em um momento que os discípulos, eles estavam precisando ouvir algumas coisas. Vejam bem, eu quero que você entre para dentro dessa história, que você visualize isso. Jesus está na mesa com os discípulos, vai partir o pão, vai tomar o cálice, e daqui a pouquinho Jesus ali, naquela conversa junto com os seus discípulos, e eles estavam já 3 anos e meio andando juntos, então havia intimidade entre eles, eles podiam conversar, eles podiam falar abertamente uns com os outros. Daqui a pouquinho Jesus levanta, pega uma bacia, pega uma toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos. Algo que até então Jesus nunca tinha feito, porque geralmente quem fazia isso era um servo, era um escravo. Quando chegava na casa de alguém, havia um escravo às vezes para lavar os pés. Era um trabalho que eles tinham como menosprezado. Jesus, ele pega, então ele começa a lavar, e quando chega em Pedro é aquele cara meio complicado, né? Pedro meio audacioso, meio precipitado. Não, meus pés tu não vai lavar, Jesus. E Jesus, então, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro, como ele era exagerado, não, então é o seguinte, meus pés, então me dá um banho, me lava todo, né? É exagerado mesmo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Jesus então senta com eles, passa por esse momento de lavar os pés. Jesus senta com eles e começa a revelar algumas coisas a eles. Jesus começa a dizer: olha, logo logo eu não vou estar mais aqui junto de vocês. Tem chegado a hora, tem chegado o momento. Daqui a pouquinho eu não vou estar mais junto de vocês. E Pedro novamente Pedro salta: não, mas espera aí, Senhor, eu vou junto. Por que Pedro fez isso? Porque Pedro, Tiago e João eram os 3 que andavam sempre com Jesus. Jesus subia o monte, Pedro ia junto. Jesus ia para o mar, Pedro ia junto. Jesus ia tirar um tempo de oração, Pedro ia junto. Às vezes dormia na oração, mas estava lá junto. Pedro era aquele cara que estava sempre junto. Então agora Jesus disse: olha, eu vou. E ele diz: não, eu vou também. Para Pedro, Jesus estava se separando somente em carne. Jesus estava falando de uma separação maior. Jesus estava falando que ele ia para o céu, mas Pedro não estava entendendo isso ainda. Ele diz: não, eu vou junto. Jesus: não tem como tu ir. E ele: não, eu vou, se eu tiver que dar a minha vida por ti, eu vou dar, eu vou junto. E Jesus diz: Pedro, calma, Pedro. Todo cara que fala demais, geralmente ele leva, né? Jesus diz para Pedro: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes hoje. Precipitado às vezes ele leva umas pauladas, né? Aquele silêncio toma conta do lugar. Aquela situação toda dos discípulos não entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Os discípulos não conseguindo compreender aquilo que Jesus estava passando para eles, porque agora Jesus está passando algo, parece que diferente, de uma forma diferente. E os discípulos então eles começam a perder a sua paz, eles começam a se perturbar, ao ponto de Jesus dizer para eles: não se turbe o coração de vocês, em João 14:1. Jesus diz: pessoal, calma aí, não se perturbe o coração, calma. Eles começaram a ficar atribulados com as situações, com as coisas que Jesus estava falando. As palavras de Jesus eram para trazer calma, paz, tranquilidade, mas estavam trazendo para eles um desespero, um medo, uma ansiedade do que ia acontecer. Jesus diz: parem, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus, ele mostra para os discípulos, ele fala com os discípulos de coisas que iriam acontecer. Mas só que quando você anda muito tempo com uma pessoa,
Você começa a conhecer essa pessoa. E daqui a pouquinho, né, eu me lembro quando eu cheguei aqui, e a primeira vez que eu conheci o presbítero Roberto, com aquela voz, né, de locutor, de rodeio que ele tem, né, ele, paz do Senhor, paz do Senhor, eu fiquei até meio intimidado, assim, paz do Senhor, né, meio que arrumei a gravata para dar um paz do Senhor para ele. Mas aí eu comecei a conhecer o Roberto, o presbítero Roberto. Hoje eu dou paz do Senhor para ele, mas hoje, se eu tiver que dar um cutuco assim na barriga dele, eu dou. Se eu tiver que pegar ele pelo braço, eu pego. Eu tenho mais intimidade. Por quê? Porque nós andamos juntos. Eu já não preciso fazer rodeio para falar as coisas para o presbítero Roberto. Eu posso chegar, Roberto, é o seguinte, pá, tum. Ele, não, tranquilo. E ele também não. Antes nós não, olha, é o seguinte, em virtude da situação atual, tinha que fazer hoje não. Seguinte, é tal coisa. Ele não fica magoado, nem eu, ponto. Porque a intimidade. Jesus já estava 3 anos e meio andando com esses discípulos, ensinando eles, falando para eles, sendo exemplo para eles, dando uma aula prática do que era fazer milagre, do que era ver multiplicação. Esses discípulos, eles estavam tendo, irmãos, uma aula prática que ninguém jamais teve. Um seminário contínuo de 3 anos e meio com Jesus, uma faculdade tanta. E Jesus por muitas vezes parou para ensinar as multidões, mas em inúmeras vezes que não está escrito na Bíblia, porque se fosse escrever tudo, as 24 horas do dia de Jesus e dos discípulos, não ia ter como escrever. Então algumas coisas estão escritas, alguns milagres que aconteceram, algumas histórias que aconteceram, mas o dia a dia dos discípulos, chegaram de noite, vão dormir, vão descansar, aquelas conversas, sabe? Lembra nas épocas de congresso, que nós ficávamos naqueles pavilhão, ficava nas quadras, um colchão lá do outro, a luz apagava, e começava as conversas, conversava daqui e dali. Eu imagino que era mais ou menos assim, todo mundo ia dormir, apagava a lamparina, e aquelas conversas, havia intimidade entre eles. Talvez para Jesus, os discípulos já tinham entendido tudo o que ia acontecer. Talvez para Jesus já estava claro que os discípulos tinham entendido que Ele era o próprio Deus. Talvez para Jesus o tempo de ensino, as palestras, as conversas, o tete a tete, tinha sido suficiente para que eles entendessem, para que eles compreendessem que era necessário Ele morrer, e era necessário Ele ressuscitar, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Mas quando Jesus começa a falar que está se aproximando essas coisas, e Jesus começa a ver o comportamento deles, e eles começam a entrar, a ficar com medo, a ficar atemorizados. Nesse momento Jesus diz: opa, peraí, eles não aprenderam ainda, eles ainda não compreenderam algumas coisas. Eu fico pensando em nós aqui. Se eles andaram 3 anos e meio junto com Jesus, todo dia, 24 horas por dia, ouvindo Jesus o tempo inteiro, chegou um momento que eles precisaram exercer a fé, eles não tiveram fé para ser exercida. O que sobra para nós, que escutamos uma pregação, uma vez por semana, de 40 minutos? E às vezes nós queremos ter uma fé tão grande, tão enorme, mas nós não temos uma vida com Deus, nós não temos uma experiência com o Senhor, nós não temos um dia a dia com o nosso Pai. Nós temos no domingo 40 minutos, e nesses 40 minutos muita coisa acontece. Nesses 40 minutos eu fico olhando para lá, eu fico olhando para cá, eu vou no banheiro, eu tomo água, eu converso alguma coisa, eu mando WhatsApp para alguém, e dos 40 minutos, na verdade, eu extraí 20 minutos da palavra, e desses 20 minutos eu vou me lembrar durante a semana de uma palavra só que foi dita. Por quê? Porque a oração que nós fizemos em cântico agora atrás,
ela não é uma verdade da nossa vida. Leva-me mais fundo, leva-me mais profundo, eu quero conhecer-te. Nós cantamos muito bonitinho, a nossa teórica é muito linda, mas a nossa prática, ela é horrível. A gente canta muito bem, a gente fala muito bem, a gente diz, a gente se derrama, te amo, te quero, tu és tudo, eu vou te dar tudo, e tu é o meu tudo, mas a gente sai pela porta da igreja, a gente esquece o que é o tudo. Nós damos nosso tudo talvez aqui, nesse momento, durante 1h30, 2 horas que estamos aqui, mas esquecemos de dar nosso tudo lá fora, no nosso dia a dia com o Senhor. 99%, 95% das pessoas que estão aqui não têm uma vida devocional, não pegam uma Bíblia para ler de manhã. A primeira coisa que faz de manhã é pegar o controle remoto para ver a notícia, ou pegar o celular para ver as redes sociais. A maioria das pessoas, elas têm um devocional com um jornal, ou com o Instagram, ou com o Facebook, ou com o YouTube, sei lá, com o Twitter. O devocional é com eles, não é com a palavra de Deus, não é com Jesus. E aí nós dissemos, mas eu tenho tempo de crente, mas o que isso quer dizer? Nós temos tempo de palavra, eu já ouvi tanta palavra, eu já ouvi tanta pregação, inclusive essa, pastor, que o senhor está pregando agora, eu já ouvi tantas vezes, mas o que adiantou? O que gerou de diferente em nós? Porque Jesus agora ele se depara com os discípulos, o qual nada foi gerado, o qual eles estão ali desesperados. Jesus deve estar pensando, o que eles fizeram com tudo aquilo que eu falei? Aonde eles colocaram todo o ensino que eu trouxe? E Jesus ele é obrigado a dizer então, olha pessoal, o seguinte, na casa, versículo 14:2, na casa do meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e preparar lugar, eu voltarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus ele tem que desenhar, ele tem que pegar um papel e dizer, olha, eu vou lá, tem casa para nós, tem uma moradinha para nós lá, eu vou e eu volto. Então fiquem tranquilos, não percam a paz de vocês, não fiquem perturbados desse jeito. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, e nós olhamos para a nossa vida hoje, os discípulos ficaram ansiosos, quando Jesus disse que ele ia partir, que ele ia para o céu, e que o Espírito Santo ia ficar, eles não entenderam muito, mas eles ficaram ansiosos por aquilo que ia acontecer amanhã. Por quê? Porque o Jesus, a pessoa de Jesus, para eles era o que significava segurança, era o que significava o milagre, é o que significava a paz, a pessoa de Jesus. Eles não tinham entendido ainda que Jesus era o próprio Pai, que Ele e o Pai eram um, e que o Espírito Santo que ia ficar com eles era o mesmo Pai, um Deus único, presente no Pai, presente no Filho, presente no Espírito, que se manifestou na criação, que se entrega por mim e por você, e que agora Ele achou um jeito, Ele achou uma maneira, o nosso Deus, Ele encontrou uma forma de poder continuar com a gente nesse mundo que nós vivemos. Como? Dentro da gente, através do Espírito Santo. De todas as formas e maneiras, Deus sempre tentou estar com a gente, mas aí nós estamos ansiosos, o que vai acontecer? Pastor, começou a guerra, a palavra diz guerras, rumores de guerra, pastor, agora vai se cumprir, eu acho que Jesus volta antes do final do ano. Contei no culto anterior de um irmão, numa outra igreja que eu estava atendendo, que chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor tem que se preparar, porque na virada do milênio, à meia-noite Jesus vai vir buscar a igreja. E eu, quando? Na virada de 99 para o ano 2000, à meia-noite em ponto, Jesus vai voltar. Mas da onde que tu tirou esse negócio? Sim, pastor, aí ele me mandou lá, de onde ele tirou aquele negócio. 99% das coisas que aquele cara falou para ele eram heresias. Eu dizia, filho,
Sabe por que tu caiu nessas armadilhas? Porque tu não conhece a Bíblia, porque tu não conhece a palavra de Deus. Tu te alimenta de bolachinha recheada todo domingo, tu te alimenta de um lanche fora. A gente não consegue viver assim. Vai chegar uma hora que vai faltar nutrientes no nosso corpo. Nós vamos precisar sentar na mesa durante a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, e comer uma comida saudável. Eu estou falando de alimento espiritual. Você não tem como ficar só com o alimento do domingo todo dia. O alimento do domingo vai me alimentar a semana inteira, não dá. Você consegue comer um dia, passar a semana inteira em jejum? Eu já fiz um jejum de 7 dias. Somente se Deus me pedir para me fazer um outro de novo, porque foi muito difícil. Foi quase que impossível. Eu fiquei de cama. Nós não conseguimos ficar uma semana sem se alimentar. Mas a gente consegue ficar uma semana sem ler a palavra, sem estudar a Bíblia, sem ouvir algo de Deus na nossa vida. O nosso espírito, ele vai morrendo. E a presença de Deus, ela vai fugindo de nós. E a gente começa a ficar ansioso. A gente começa a ver algumas coisas ao nosso redor. A gente começa a pensar, Jesus está voltando mesmo, está vindo. Irmãos, muito mais importante de quando Jesus vai voltar, é se o dia que Ele voltar, eu vou estar preparado. Irmão Paulo, essa semana, quinta-feira, bateu na trave. Eu disse para ele, bateu na trave, hein, Paulo? Teve um mal súbito. Chegou inconsciente no hospital. Jesus podia ter voltado para ele quinta-feira. Será que ele estava preparado? Nós estamos aqui agora, mas daqui a pouquinho alguém pode ter um mal súbito, alguém pode ter um infarto. Deus o livre, pastor, que Deus livre mesmo. Mas todos nós estamos propícios a isso, a sofrer um acidente, a morrer. Estamos preocupados se Jesus vai voltar, quando vai voltar, que dia vai voltar. Fizemos conta, pegamos o Apocalipse e fizemos uma lambança com o Apocalipse. Quando vai voltar? Vai voltar nesse dia, vai voltar amanhã, vai voltar depois, vai voltar assim. E não estamos preocupados se nós estamos preparados para se Ele voltar hoje, se Ele voltar amanhã, para você. A nossa maior preocupação deve ser essa. Porque Tomé, ele está lá ouvindo tudo isso que Jesus está dizendo. E aí Tomé, ele larga uma pérola. Jesus está dizendo, olha, eu vou, né, para o Pai, vou indo. E Tomé, ele chega lá no versículo 5, e ele diz, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como então podemos saber o caminho? Eu acho que nessa hora que Tomé, ele fala isso, né? E Jesus diz assim, nossa, tudo que eu estou falando aqui está sendo em vão. Aí sabe aquele momento, aquela oportunidade que a gente perde de ficar calado? Felipe perdeu. Aquela oportunidade de ficar calado. Felipe, ele abre a sua boca no versículo 8, ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso vai ser o suficiente para nós, nos basta. Se tu mostrar o Pai para a gente, tá feito o negócio. Eu acho que Jesus botou as duas mãos na cabeça daquela hora. Meu Deus do céu, vocês não estão entendendo nada. O Pai estava junto com eles por 3 anos e meio. Eles não tinham ainda entendido quem era o Pai. Jesus estava caminhando com eles por 3 anos e meio, e eles ainda não tinham entendido. Jesus disse, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Jesus faz uma pergunta. Quem me vê o Pai. Como que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Como é que pode dizer, olha, me dá uma prova, se tu mostrar o Pai para nós, então eu vou acreditar, eu vou crer, mas como assim? Eu sou o Pai, eu tenho falado com vocês. Sabe que quando eu olho para Jesus nessa situação com os discípulos, eu acho que isso aqui Jesus, Ele deixou claro para nós, e é um reflexo daquilo que existe hoje, na igreja. Um reflexo daquilo que nós falamos.
Porque não existe palavra vazia. Toda pessoa que sobe nesse altar e prega a palavra de Deus, ela nunca vai ser em vão. Ela nunca vai ser vazia. Ela sempre vai fazer algum efeito na vida de alguém. Mesmo que você não pregue, se eu chegasse hoje aqui, eu não tivesse preparado o esboço, eu não tivesse orado, buscado de Deus o que era para trazer, se eu tivesse chegado aqui, aberto a Bíblia e lido somente um capítulo, mesmo assim Deus teria falado alguma coisa com você, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então Deus, Ele está todo o tempo inteiro falando com a gente. Eu tive uma prova disso há uns meses atrás. Eu recebi um vídeo de um irmão dizendo: pastor, a minha vida mudou depois que eu ouvi esse vídeo. E eu disse: nossa, então me passa, porque de nada a minha vai mudar também. E ele passou e eu comecei a ver aquilo ali. Irmãos, cada palavra que aquela pessoa me dava, subia aquele vermelhão, sabe aquela coisa que vai subindo assim? E eu disse: ainda bem que esse irmão não está perto de mim, senão ia pegar, não ia nada, irmão. Aí eu li aquilo, vi aquilo tudo. Aí eu fui lá no YouTube, no canal da igreja, comecei a buscar uma mensagem que foi pregada há 2 anos atrás. Achei a mensagem, mandei um link para o irmão e disse assim: irmão, me faz um favor, assiste esta mensagem. Você estava nesse culto? Não, pastor, eu estava, foi uma bênção. Então assiste essa mensagem e assiste esse link que você me enviou. E me disse: não é a mesma coisa. Ah, pastor, mas é mesmo. Eu: pois é, mas a sua vida foi mudada agora, quando você ouviu essa mensagem. Mas Deus queria ter mudado a tua vida 2 anos atrás, quando eu preguei ela. Nós vamos empurrando com a barriga. Nós vamos deixando para depois. Deus, Ele está falando com a gente. Deus, Ele está trabalhando conosco. Deus, Ele está nos ensinando a cada culto, a cada encontro, a cada momento que estamos na presença dEle, seja na escola dominical aprendendo, seja num culto, seja num trabalho da Jubrac, da Umasbrac, da Ufebrac. Deus está sempre ensinando algo para nós, e a gente vai empurrando com a barriga, a gente faz de conta que não é com a gente. Deixa para amanhã isso daí, amanhã eu dou um jeito nisso. Ah, não, tá, eu não vou dar muita importância para isso, daqui a pouquinho. Você percebe que Deus já falou, Deus já ministrou com você, Deus já trabalhou isso na sua vida, e o tempo passou, e você está perdendo. Por quê? Porque você não está prestando atenção naquilo que Deus, Ele está falando para você. Tem coisas na nossa vida que precisam mudar. Quando nós começamos a conhecer a Cristo, algumas coisas da nossa vida têm que começar a mudar. Nós precisamos ouvir a palavra e começar a entender que essa palavra não é para depois que Jesus vier buscar a igreja. Essa palavra é para nós hoje. Depois que Jesus buscar a igreja, as Bíblias vão ficar, irmãos. A Bíblia não vai para o céu com você. A Bíblia vai ficar aqui, é coisa da terra. Vai ficar na terra. Ela não vai subir com a gente. Não vamos precisar mais. Nós vamos ser transformados. Vamos ter a nossa consciência restaurada, e vamos ter a nossa sabedoria com Deus restaurada, e vamos estar junto com Ele. Não vamos precisar mais da sabedoria bíblica, porque nós vamos estar diretamente com o Pai. Então a Bíblia, ela é para agora, ela é para hoje, ela é para já, ela é para esses dias de hoje. E a gente tem deixado ela de lado na nossa vida. Por isso que a gente tem errado tanto, por isso que nós temos tomado tantos caminhos errados, por isso que Jesus diz assim: epa, peraí, você não entendeu? Jesus diz para o discípulo: vem cá, vocês não estão entendendo mesmo? É sério que vocês ainda não estão compreendendo? É sério, Filipe, que tu não entendeu que eu sou o Pai? Que o Pai está em mim e eu estou nele? É sério que durante 3 anos e meio você ainda não conseguiu entender que eu sou o Pai? Eu vejo Jesus falando com a gente as mesmas coisas às vezes aqui, usando pessoas diferentes, com palavras diferentes, de formas diferentes, falando a mesma coisa. E eu acho que Jesus fica lá em cima dizendo assim: vem cá, vocês não vão entender. Que a nossa maior preocupação hoje deve ser a nossa salvação
e a salvação de outras almas? Será que nós não vamos compreender que nós não estamos aqui nesse mundo para desfrutar do melhor desse mundo, mas estamos aqui para ganhar o maior número de pessoas possíveis para o céu? Será que nós não vamos entender que o propósito da nossa vida aqui não é ficar rico, mas é sim ganhar pessoas para Jesus? Mas Jesus está falando isso há quanto tempo com a gente? Há quanto tempo Jesus está falando do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo? Há quanto tempo o Jesus está falando, olha, se preparem, e a gente fica achando que isso é corriqueiro, porque os meus avós pregavam que Jesus ia voltar, e hoje eu prego que Jesus ia voltar, talvez os meus bisnetos vão pregar que Jesus vai voltar, e se Ele voltar nesse meio tempo, como que a gente vai ficar? Ou como que a gente vai ir? A gente tem que se preocupar. E aí, a Bíblia, quem faz o curso Crescendo na Fé, quem fez e quem vai fazer, nós temos uma matéria lá chamada O Hábito Saudável de Congregar, que nós falamos das ordenanças bíblicas da pessoa congregar na igreja, a importância de estar junto com o corpo, a importância de estar em família, a importância de poder louvar a Deus juntos, de poder glorificar a Deus juntos, de poder olhar para o lado e dizer paz do Senhor. Isso foi desejado por Deus, isso foi sonhado por Senhor, isso foi deixado como ordenança para nós. Participar da ceia foi deixado como ordenança para nós. Por isso que não tem na nossa vida nada mais importante do que isso. Quero louvar a Deus pela vida do Josse. Está de férias, ia viajar, mas como era culto de ceia hoje, ele protelou a viagem para depois da ceia. Porque é o quê? Comprometimento. Não é com o pastor. Comprometimento com Deus. Conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos avançando no reino de Deus, nós vamos começando a nos aprofundar com Deus, a crescer com Deus e a começar a entender que tem algumas coisas que são secundárias na nossa vida e tem coisas que são primárias, e o servir a Deus é primário. O servir a Deus é primeiro. O servir a Deus, Ele está na frente de tudo na nossa vida. Não estou dizendo que você não pode tirar férias, é claro que você pode tirar férias e tem que tirar férias. Mas eu estou falando de prioridades. Estou falando de hoje de um culto de ceia, o qual o Senhor diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se eu não ouço essa palavra, como que eu vou ter fé? Então quando eu olho para os discípulos, eu vejo os discípulos e Jesus vendo a ausência da paz na vida dos discípulos. O que é o medo? É a ausência de paz. E eu acho que nós nunca vimos, como estamos vendo hoje, o clamor pela paz no mundo inteiro. Talvez na Segunda Guerra Mundial teve esse clamor de paz, mas nós não sabíamos, porque nós não tínhamos as notícias e os canais, que nós temos hoje. Hoje cai uma bomba lá, 30 segundos a gente já sabe aqui no Brasil que caiu uma bomba lá. Por quê? Porque as redes sociais se comunicam. Nós não tínhamos isso quando teve a Segunda Guerra Mundial, hoje nós temos. E hoje nós vemos o tempo inteiro na internet, pessoas na frente das embaixadas, de joelhos dobrados, orando, clamando por paz. Pessoas marchando nas ruas clamando por paz, pessoas protestando, clamando por paz. Nunca se viu na face da terra um clamor por paz tão grande como temos visto nesses últimos dias, nesses últimos 11 dias. Clamor pela paz na Ucrânia. E são todos clamando, é cristão clamando, é umbandista clamando, é espírita clamando, é idólatra clamando, é muçulmano, é todo mundo clamando. E por que estão clamando agora? Porque está tendo uma guerra. Ei, vamos puxar para nós aqui esse negócio. Por que tem pessoas que vivem guerra? Não estou falando da guerra física. Guerra consigo mesmo, guerra com o pecado,
vive uma vida inteira. Tem pessoas que já têm 30, que já têm 40, que já têm 50 anos, que já viveram mais da metade da vida. Você não é eterno, não. Se você está com 50, você já passou a metade. Está com 60, você está mais para lá do que para cá, irmão. A gente acha que a gente é eterno aqui na terra. Não, a gente é eterno no céu. Aqui na terra, ó, se você está com 60, já vai começando aí que você já está em decrescente. Eu estou com 41, eu ainda acho que eu estou chegando lá, estou no meio termo, acho. Ou não, já estou em decrescente, já não sei. A gente vai empurrando as coisas com Deus, e vivendo em guerra, guerreando contra o pecado hoje, guerreando contra o pecado amanhã, guerreando contra a igreja, guerreando contra as pessoas. E a gente vive uma vida de guerra, e na verdade a nossa alma, o nosso coração está clamando por paz. Jesus, ele está lá dizendo: ei, eu deixei a paz com vocês, por que vocês vivem em guerra? Eu deixei a minha paz com vocês, por que vocês vivem nesse mundo de guerra? É guerra o tempo inteiro, é guerra contra uma pessoa. É irmão que não se dá com irmão, é pai que não se dá com filho, é filho que não se dá com pai, é guerra o tempo inteiro. Não gosto do Caleb, não vou mais me relacionar com o Caleb, é guerra contra o Caleb. Não tenho paz com meu irmão, mas Jesus me chamou para ter paz com todos. Muitas vezes eu prefiro viver em guerra do que viver em paz. E eu preciso entender que quando eu opto por viver em guerra, eu estou abrindo mão de viver em paz. E se eu abro mão de viver em paz, e a paz ela vem de Cristo, então eu estou me colocando nas mãos desse mundo. E nas mãos desse mundo eu vou viver em guerra sempre. Eu vou viver em dificuldade sempre. Por que eu vou viver em guerra com a Simone? Se ela é a única mulher da minha vida, foi ela que eu escolhi, vai ser até a morte. Para que eu vou viver em guerra com ela? Eu vou ser burro se eu fizer isso, gente. Quem vai perder é eu. Então eu vivo em paz com ela. Às vezes dá vontade de dar uns tapas, mas é coisa pequena. É só vontade, é só. Ela colocou as duas mãos na cabeça lá. É só vontade, tá, irmãos? Aí amanhã ela aparece com o roxo e vou dizer que fui eu. E tem a prova, tá gravado ainda, né? Por que eu vou viver em guerra com a minha esposa se eu posso viver em paz? Tem tão pouco tempo para viver com ela. Ontem eu disse para ela: eu vivo mais tempo contigo do que eu já vivi com meus pais. Nós vivemos em guerra com pessoas que amamos. Nós vivemos em guerra com pessoas que querem o nosso bem. Nós vivemos em guerra com o nosso pastor que só prega a verdade e quer nos levar para o céu. Jesus tem nos chamado para um tempo de paz. E nesse tempo de paz, Jesus ele começa a trazer algumas coisas para os discípulos. Jesus ele fala de uma paz inigualável, de uma paz que não se compara com nada. Ele diz: eu dou uma paz. E essa paz é uma paz diferente. Não é a mesma paz que o mundo dá. A paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Porque o mundo ele gera para nós alguns momentos de paz. Ou o seguinte, sensações de paz. Vamos ser sinceros aqui agora. Vamos supor, nem sempre a gente tem, né? Mas vamos supor que a gente tenha bastante dinheiro. Quando você tem bastante, quando tem aquele dinheirinho na conta lá, né? Não dá uma sensação de paz? Estou com os trocos lá. Meu cartão vence amanhã, é R$1.000, eu tenho 5.000 lá. Estou tranquilo. Não dá uma sensação de paz? Você saber que o dinheiro que você tem no banco vai cobrir todas as suas contas, todas as despesas do mês e vai sobrar. Isso traz o quê? Uma sensação de paz. Mas é uma sensação. Porque o apóstolo Paulo,
quando ele fala com Timóteo, ele diz: olha, quem deseja ficar rico cai na tentação, cai nas armadilhas, cai nos desejos descontrolados e nocivos. 1 Timóteo 6,9, do 6 até o 10. Quem deseja ficar rico mergulha na ruína, cai em desejos descontroláveis, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E ele continua dizendo que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e trouxeram tormenta para si mesmo. Ninguém atormentou elas, elas mesmas trouxeram tormentas para a vida delas, pelo desejo da busca desenfreada pelo dinheiro, pela riqueza. E aí a gente vai para a palavra de Deus e a gente vê o Senhor dizendo que eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, e nós estamos correndo atrás do dinheiro, tendo uma sensação de paz, mas a verdadeira paz está na mão de Cristo. Tem horas que o tico e o teco eles não batem certo, né? O dono do ouro, quero ver como é que ela vai traduzir isso aí agora. O tico e o teco. Ora, o dono do ouro e da prata é o nosso Deus, é o que pode nos dar paz, é o que pode nos dar segurança, é o que pode nos trazer tranquilidade, mas eu prefiro ficar dependendo da questão monetária desse mundo. Existe coisa errada, irmão, nós sabemos a verdade, mas só que nós não estamos andando na verdade. A sensação de paz, e não só na vida financeira, em diversas outras áreas da nossa vida. Sensação de paz, às vezes as pessoas levam o seu casamento numa sensação de paz. Ah, está aqui, deu um probleminha aqui, vamos viajar, vamos comprar alguma coisa, vamos reformar a casa, vamos trocar de carro, vamos fazer uma lipo, e aí acha que isso resolveu o problema. Cada briguinha que dá, cada discussão que dá, a gente tenta buscar uma sensação de paz para o casamento. Ei, não tem como buscar a sensação de paz. Nós precisamos buscar a paz para o nosso casamento, a paz para o nosso relacionamento. E para isso nós temos que identificar o que está roubando a paz no meio do casal. Cursos. São 9 semanas, todo dia ali, ó, mexendo na nossa vida, futricando na nossa vida, mexendo até encontrar alguma coisa. Opa, está aí o problema, e deixar Deus curar. Sensação de falta de paz: pastor, nada na minha vida dá certo, eu não consigo ir para frente, parece que eu só faço negócio furado. Curso Homem ao Máximo vai ministrar os valores de Deus sobre a sua vida, vai apontar você para um propósito do Senhor. Nós temos todos os recursos que precisamos, mas às vezes nós desejamos viver na sensação da paz, em vez de viver na paz. Jesus Cristo, Ele diz para os discípulos: olha, eu dou a paz a vocês, e eu não dou como o mundo a dá. E aí eu comecei a entender uma coisa, que a paz não é para todos. Tem pessoas que não têm a paz, e que nunca vão ver a paz de Cristo. Pastor, o que o senhor está falando? Estou falando a verdade. A paz não é para todos, porque a paz não é algo de graça, a paz tem que ser conquistada. Essa paz de Cristo é preciosa demais. Quando nós recebemos, Jesus ele diz: eu dou a paz não como o mundo dá, porque o mundo dá diversos nomes para a paz. Por exemplo, em nome da paz nós estamos guerreando. Olha só a doideira. É em nome da paz, não é guerra, viu? É uma incursão, não é guerra. Nós estamos lá em nome da paz, dominando, porque, para salvar. Estão matando todo mundo, mas é para salvar. Em nome da paz, as pessoas fazem coisas horríveis. Em nome da paz desse mundo, as pessoas mentem. Em nome da paz desse mundo, as pessoas trocam de lugar.
Ah não, eu não tenho mais paz com o Gabriel, vou trocar de igreja. Em nome da paz, utilizam a paz para coisas fúteis. Diga, olha, eu vou sair dessa igreja porque eu não gosto desse pastor, eu não gosto dos irmãos, eu vou para outra igreja, amém. Mas não usa paz. Olha, eu não vou mais, né? Vou cortar as relações com o Caleb porque o Caleb me tira a minha paz. Essa é a paz do mundo. Não vou mais falar com o Rafa e com o Rafa, porque os Rafa me tiram a minha paz. Aí o que eu faço? Eu cancelo eles, eu bloqueio eles, eu deixo de segui-los, eu tiro eles das minhas redes sociais. Por quê? Porque cada vez que eu olho para eles eu perco a minha paz. Então, para mim não perder a minha paz, eu não vou ter mais nenhum tipo de contato com eles. Essa é a paz do mundo. É uma sensação de paz. Mas na verdade, todo dia quando eu deito no cabeça do travesseiro, eu penso no Rafael e no Rafael. Eu penso como era bom quando ia cortar o cabelo. Ele ficava lá, nhé, 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 aquela maquininha. Como era bom quando ele ia lá ensinar música para os meus filhos. A gente ficava conversando, trocando a ideia. Eu não quero nem falar com ele, mas eu começo a pensar como era bom. Sensações de paz que nós vamos gerando na nossa vida. Essa sensação de paz, ela é do mundo. O que Jesus faz? Jesus está falando que não é essa paz que Ele nos dá, mas a paz que Ele nos dá é uma paz diferente. É uma paz no qual Ele entrega a sua vida por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter paz. Você consegue entender isso? Jesus disse, não, para que vocês tenham paz, eu vou entregar a minha vida por vocês. A paz de Jesus é diferente. Na paz de Jesus, vem um soldado, arranca, né, a orelha e diz, para aí, calma esse negócio aí, não é assim. Jesus vai lá, pega a orelha, bota lá no soldado de novo, solda, faz uma solda santa ali, um milagre. Gente, não ergam as suas espadas. Guarda essa espada aí, ô Pedrão, nervoso. A paz de Jesus é diferente. Na paz de Jesus, Ele não desembanha a espada. Na paz de Jesus, Ele vai para a cruz e Ele perdoa o pecador. Ele diz, Pai, perdoa, porque esse bando de gente que está aqui, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles, Pai, perdoa eles. Essa é a paz de Jesus, a paz que perdoa. A paz de Jesus é aquela que lá na cruz Ele diz assim, ei, hoje tu vai estar comigo no paraíso. A paz de Jesus é diferente da nossa, gente. A gente prefere às vezes viver em guerra do que perdoar as pessoas. A gente prefere viver em guerra do que pedir perdão. Eu erro com a Ayrton, eu não tenho coragem de chegar, Ayrton, eu errei contigo, me perdoa. Não, eu deixo o tempo passar. Como se o tempo fosse cicatrizar alguma coisa, irmãos. Tempo não cicatriza, tempo expande a ferida cada vez mais. A gente precisa chegar na presença de Jesus, perdoar quem nos tem ofendido, mas nós precisamos também chegar na presença, dizer, Rafael, me perdoa, cara. Não é foi mal, não, eu errei contigo, me perdoa. E esse perdão vai gerar uma paz na sua vida, que o mundo jamais vai conseguir gerar. Esse pedido de perdão, esse abraço, essa reconciliação, vai gerar uma paz na sua vida, que jamais o mundo vai conseguir gerar. Essa paz de Cristo. Lembram que mataram Jesus em nome da paz? Por que mataram Jesus? Por que prenderam Ele?
porque esse está aí, trazendo tumulto, incitando o povo contra nós. Até a prisão de Jesus foi em nome da paz. Mas só há um jeito de nós encontrarmos a paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Escute uma coisa, pastor, por que o senhor disse que tem pessoas que não vão ter paz? Porque não passaram pelo processo de justificação. Só teremos paz com Cristo quando Ele nos justificar. É um ato de Cristo na nossa vida. Quando nós aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos justifica. Ele diz: olha, é o seguinte, você me aceitou, então a minha morte na cruz foi por você. Eu estou te livrando dos teus pecados, eu estou te livrando dos teus erros, e a paz de Cristo está vindo sobre a tua vida agora. Você é justificado. Sem justificação não há paz, e para haver justificação tem que ter arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo de ter vivido uma vida em pecado, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, sou justificado, e agora eu tenho paz com Deus. Esse é o processo. Pastor, e quem não aceita Jesus, por mais doloroso que seja, não vive em paz. Talvez a sensação da paz, como nós falamos antes, mas em paz não. Viver em paz é um estilo de vida que todos nós precisamos ter. Jesus disse: não perturbe o coração de vocês, não tenham medo. Jesus está ministrando sobre a vida dos discípulos a paz. Jesus faz questão de dizer para eles, no versículo 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Tema da nossa campanha das 12 noites. Por 12 noites nós pregamos sobre esse texto. A paz de Cristo sobre a nossa vida. Eu quero encerrar dizendo para você que não basta nós dizermos que aceitamos a Jesus. Nós temos que fazer dele nosso Senhor e nosso Salvador. Quando nós vamos batizar alguém aqui no tanque, a pergunta que eu sempre faço: você confessa Jesus Cristo como o seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? E todos que eu batizei até hoje disseram sim, porque se alguém dissesse não, eu ia dizer: então sai da água que eu não vou te batizar. Todos disseram sim. Todos aceitaram, todos ao descer as águas do batismo, reconheceram Jesus como Senhor e como Salvador. Nós não podemos tratar Jesus como Salvador somente. Ele é meu Salvador, Ele morreu por mim. Não é só Salvador, Ele tem que ser o nosso Senhor. Eu não posso tratar Jesus só como meu Salvador, só aquele que morreu por mim, só aquele que se entregou por mim, só aquele que fez alguma coisa por mim. Ele não é só o meu Senhor, Ele é não é só o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Aquele que eu sirvo, aquele que dirige a minha vida, aquele que conduz os meus passos, aquele que colocou o Espírito Santo dentro de mim, para nos dias de hoje me ajudar, me consolar, me envolver nas coisas de Deus, me ajudar a entender as coisas de Deus. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Hoje nós temos muito mais entendimento da palavra de Deus do que na época dos discípulos, quando Jesus falava. Porque Jesus, ele pregava para os discípulos, eles ouviam aquilo e ponto. Hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e a palavra é pregada, e o Espírito Santo pega essa palavra dentro da gente e começa a trabalhar. Antes eles só ouviam. Hoje o próprio Deus, Ele deu um jeito de estar dentro da gente e continuar trabalhando a palavra dele dentro de nós. Uau, que Deus! Esse é o Deus que nos dá paz. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda
não entregou a sua vida para Jesus, ainda não disse: Jesus, eu quero entregar minha vida, eu quero que tu seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se tem alguém que ainda não fez isso aqui nessa noite, ou que está na live, ou que vai nos assistir depois, essa é a oportunidade que Deus está te dando para fazer isso. Dizer: eu quero entregar minha vida, eu quero que tu seja o meu único Senhor e Salvador da minha vida, porque é só nele que nós vamos encontrar a paz. Deus não te chamou para viver em sensações de paz, Deus te chamou para viver a paz. Deus te chamou para viver em paz e não em guerra, e eu tenho que me esforçar para isso. Efésios capítulo 4 versículo 3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu tenho que me esforçar para ter paz. Talvez eu vou ter que me esforçar para ter paz com o Caleb, mas esse meu esforço vai manter esse vínculo da paz entre eu e ele. Esse meu esforço de estar em paz com ele vai proclamar Cristo na minha vida e na vida dele. Eu preciso às vezes me esforçar. Você talvez tenha que se esforçar para viver em paz com algumas pessoas, na igreja, no meio da família, no meio do trabalho, no meio dos amigos. Faz parte. Por isso que o Senhor disse: esforçam-se. Você vai ter que se esforçar para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E por último, Salmo 34:14: afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Que a paz de Cristo esteja sobre a nossa vida. De hoje em diante, quando você passar por um irmão na rua, não é mais: e aí, oi, uhul, e aí, joia, como é que tá? Show de bola, é nóis. Não. A partir de hoje, quando você passar por um irmão na rua: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, crente. Paz do Senhor, labareda. Não, esse labareda não precisa. Só paz do Senhor é suficiente. Às vezes a gente passa na rua para os irmãos, não sei que linguagem é essa, né? Que língua estranha. Paz do Senhor, Rafael. Paz do Senhor, Giovanni. Paz do Senhor, Rude. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Talvez aquela pessoa não esteja com a paz naquele dia, mas você liberou a paz de Cristo que está em você sobre ela. Existe algo em você que o mundo precisa conhecer: a paz de Cristo. Talvez tenha um monte de gente atribulada perto de você. Chega lá e transmita a paz de Cristo, a paz de Jesus que está em você. Vamos orar nessa noite. O profeta Isaías disse algo muito interessante. O profeta Isaías, no capítulo 6, aleluias, está por aqui. O profeta Isaías profetizou dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome. E ele começa a dar alguns nomes. Só que isso aconteceu, sabe quando? 400 anos antes de Jesus nascer. E ele diz: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno. E qual é o último? Príncipe da Paz. 400 anos antes de Jesus nascer, já havia profecia que ele viria, e ele seria o príncipe da paz. Esse Jesus é que está aqui nessa noite, trazendo paz sobre a tua vida. Chega de guerra, chega de medos. Quando Jesus ressuscitou, e as primeiras vezes que ele foi se encontrar com os discípulos, qual foi a primeira palavra que Jesus falava quando ele chegava nos lugares onde estavam os discípulos? Paz sejam com vocês.
Daquele dia em diante, Jesus começou a liberar paz sobre a vida dos discípulos, e essa paz é liberada até hoje sobre a nossa vida. Precisamos ter paz com Deus sempre, não viver a paz que esse mundo nos dá, mas viver a paz que Cristo nos dá. Vamos ficar em pé? Vamos orar juntos em nome de Jesus. Aleluias. Fecha teus olhos nessa noite. E é uma oportunidade que você tem agora de falar com Deus. Talvez você está vivendo um tempo de tanta angústia, de tantas frustrações, de tantos medos. Ah, pastor, eu estou com medo do Covid. Irmão, já peguei 3 vezes e não morri ainda. Então esse negócio já era. Você não vai morrer, você só vai morrer quando Deus quiser. Talvez você está com medos. Talvez você tem decisões para tomar. Está com medo na família, pastor, o que vai acontecer com a minha família agora? Está tudo ruim, está tudo mal, você está cheio de medos. Ei, a paz de Cristo, que excede todo entendimento nosso, está aqui nessa noite. Confia nele, entrega nas mãos dele, coloca nas mãos dele nessa noite, descansa nas mãos dele. Deixa a paz de Cristo vir sobre a tua vida e descansa o teu coração na presença dele. Pai, nessa noite nós estamos aqui após ouvir essa palavra, Senhor, que ministra a paz de Cristo, a paz, Senhor, que só Tu pode dar ao nosso coração. Talvez tenhamos aqui irmãos, irmãs, pessoas, Senhor, que estão vivendo em tempos de guerra, lutas familiares, problemas pessoais, situações de medo, Senhor, de pavor, de ansiedade, mas Pai, que nessa noite a paz de Cristo que foi aqui pregada, que foi aqui falada nessa noite, venha sobre a vida desses irmãos, e que nós possamos, Senhor, viver em paz e não em guerra. Que a paz de Cristo possa vir sobre mim, Senhor, trazendo a tranquilidade, trazendo a certeza que o nosso futuro, ele está escrito nas mãos do Senhor. Que a paz de Cristo possa vir sobre nós nessa noite, Senhor, tirando todo medo, tirando toda angústia, tirando todas as frustrações, tirando toda a ansiedade, Senhor. Que a paz de Cristo, Senhor, conquistada na cruz do Calvário, venha sobre nós essa noite, e as palavras de Jesus: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Que ela seja real na nossa vida, que ela seja verdadeira na nossa vida, e nós tomamos posse nessa noite, Senhor, dessa paz que excede o conhecimento humano, que excede o entendimento humano, e que essa paz venha sobre meus irmãos, venha sobre as nossas vidas, venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu profetizo essa paz sobre os casamentos dessa noite, Senhor. Eu profetizo essa paz sobre os relacionamentos. Eu profetizo essa paz nos trabalhos, nas escolas, no emprego dos teus filhos. Eu profetizo essa paz no meio da igreja. Eu profetizo a paz de Cristo sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor. Que eles vivam em paz e não em guerra, e que a paz de Cristo esteja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos, adore o Senhor. Charamaste queregalamagalamagá. Até a morte. Sim, até a morte, Jesus. Morte de Deus. Aleluias. Nasce o grande Deus, o nosso Jesus, nome sobre todo nome. Aleluia. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre
todo nome. Seu nome é Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você vai fazer o seguinte agora. A paz de Cristo está em você? Amém? Então você vai olhar para o seu irmão e você vai declarar: o nome de Jesus é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade. Amém? Olha para o seu irmão e cante: seu nome é. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Declare isso com fé. Diga para o seu irmão: seu nome é. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda adoração.